Vocês devem ter ouvido já, e eu só estou fazendo essa referência porque realmente fui a fundo para saber. Vocês devem ter ouvido que alguém disse, que o irmão Brana falou, que o último Papa seria um Papa negro, da raça negra. O irmão Brana nunca falou isso. Nunca. O irmão Brana nunca disse isso. Agora, o que espanta é um ministro que veio da África do Sul, há bem pouco tempo, em Porto Alegre, e falou isso diante de milhares de pessoas. Visto que ele tem acesso a todas as mensagens do irmão Brana, porque fala o inglês. De onde surgiu isso? Bom, provavelmente surgiu de duas fontes. Uma entre os próprios católicos, que existia um padre que tinha dom de profecia, e dessas profetadas dele, ele disse que surgiria um Papa negro. E outra fonte é Nostradamus, que eu estive lendo a sua, como que eles chamam? A sua quadra, que era como ele citava as suas predições. É muito distante, é algo muito vago para presumir que ele está querendo dizer que o último Papa seria um Papa de cor. Mas surgiu daí. O irmão Brana nunca falou isso. O irmão Brana nunca disse que haveria um Papa negro. O irmão Brana falou sim na mensagem Atos do Espírito Santo, pregada no dia 19 de dezembro de 1954. Ele falou isso uma única vez. Ele falou assim: eu creio num destes dias gloriosos, quando esta confederação unida de igrejas se reunir. Confederação é o concílio de igrejas. Quando esta confederação unida de igrejas se reunir, e o novo Papa for trazido dos Estados Unidos e for colocado ali de acordo com a profecia, então eles formarão uma imagem à besta. Esta é a citação do irmão Brana. 87, Atos do Espírito Santo. Ele não disse que seria um americano, porque estão querendo remendar o que o irmão Brana falou, porque este Papa que se empossou agora é um americano, um sul-americano. O irmão Brana não disse que era um americano, ele disse que era o novo Papa for trazido dos Estados Unidos. Ele também não disse que era um homem dos Estados Unidos. For trazido dos Estados Unidos e for colocado ali de acordo com a profecia, então eles formarão uma imagem à besta. Ele citou isso essa vez, e depois não temos conhecimento ele voltar nesta citação. Então nós deixemos isso aqui bem da maneira que ele falou, e não mexemos nisso. Amém? Agora, pode que o último Papa seja um americano, um homem tirado dos Estados Unidos? Temos essa citação. Mas alguns pregadores, como eu tenho conhecimento, que disseram, este Papa será um americano, tem que ser, porque o irmão Brana disse. Aí jogo a palavra do irmão Brana em compromisso, depois não acontece. E a palavra do próprio profeta cai em descrédito. Ele não falou que seria o último, ele relacionou com a imagem da besta. E o novo Papa for trazido dos Estados Unidos e for colocado ali de acordo com a profecia, então eles formarão uma imagem à besta. Muito bem, ele parou aqui e nós paramos também. Agora deixa eu falar algumas coisas para os irmãos antes de lermos a palavra. Na mensagem, o 7º selo, 38, será mais uma palestra de assentamento deste assunto muito pertinente, muito oportuno e vigente. O 7º selo 38, o irmão Brana diz assim: eu tento me fazer tão claro quanto eu posso, mas de agora em diante eu
eu acho que eu nunca tentarei isso novamente. Eu tento me fazer tão claro como posso, mas de agora em diante, eu nunca tentarei isso novamente. Tentar isso o quê? Ser tão claro quanto eu posso. Você crerá absolutamente ou não. Você verá um pouquinho mais tarde a razão. Que razão? A razão dele não ser tão claro. Porque aquilo mesmo que foi revelado, só a noiva captaria a revelação. Amém. Ainda, algumas citações do profeta na mensagem Eventos Esclarecidos por Profecia, parágrafo 17, que não é o Eventos Modernos. É uma outra mensagem. E os verdadeiros crentes nesta palavra, os quais a aceitaram desta forma, creram nela e com paciência esperam por suas promessas profetizadas, cada uma delas se manifesta em sua era. Cada crente tem observado isto. Cada crente que tem estado nas pontas dos pés observando, é para eles que isto é revelado. Não é revelado para quem não está nem preocupado, quem está preocupado somente com essa vida, somente em ganhar dinheiro, somente com os problemas daqui, ou somente em movimento denominacional dentro da própria mensagem, para encher a igreja de membros. Não, é para aqueles que estão observando na ponta dos pés. Mensagem Os Ungidos dos Últimos Dias, 149. Eu quero que vocês pensem entre estes lugares. Se eu não o disser, certamente o Espírito Santo o revelará, especialmente aos eleitos. O que o profeta está dizendo? Olha, em outras palavras, eu tenho muitas coisas para falar. Se eu não disser, eu quero que vocês observem essas coisas. E mesmo que eu não falar, como eu já havia anunciado, que não seria mais tão claro, porque o anjo, quando apareceu para ele naquela visão das 3 puxadas, e ele estava todo enrolado com a terceira puxada, que era para fisgar peixes grandes, e ele não conseguiu o peixe grande, o anjo disse assim, tu explicou demais as 2 primeiras etapas de teu ministério. Explicasse demais a primeira e a segunda puxada, que era cura e revelação, segredo dos corações. Explicasse demais. Tentasse ensinar as coisas profundas de Deus aos bebês pentecostais. Então o profeta tomava cuidado. Eu nunca vou dizer claramente. O Espírito Santo mostrará, especialmente ao eleito. Aleluia. Ele falou na mensagem Jeová Jireh e algumas outras sobre que a Bíblia é uma carta de amor. E uma carta de amor, se eu ler uma carta que a irmã Rosana escreveu para o meu Zé Jurei, eu não vou entender nada, porque ela vai citar coisas que só eles sabem. Nós fomos lá em Gramado, e nós ficamos lá na cabana do tio Chico. Eu já sei aí, e tal. Ela vai saber, porque é segredo entre os dois, diz Mombrana. A Bíblia é assim. São escrituras do noivo para a noiva. Aí ele diz assim: Deus escondeu dos sábios e entendidos e revelou aos bebês, aos pequeninos. Agora aqui ele diz que revelou aos bebês, né? Mas por que bebê? Porque é aqueles que podem aprender. Não bebês pentecostais, bebês em Cristo, que são humildes, sinceros e sujeitos às suas ordens. Agora, se minha esposa escreve uma carta, eu a amo e ela me ama. Ela diz, querido Bio, e assim por diante, eu vejo o que ela está escrevendo. Eu a amo tanto que eu posso ler entre linhas. É dessa forma que é com Deus. Nós não estamos tentando estudar a Bíblia de um ponto de vista de um noticiário, algum ponto de vista teológico. Eu tenho ouvido algum comentário, algumas pessoas que vêm no nosso culto, ouvem nossa pregação, ou algumas pessoas que ouviram o irmão Vindayal.
aquele tiroteio, aquela metralhadora lá no teatro Elias Angeloni, o senhor não entende nada. Mas nós entendemos. Aleluia, porque estamos familiarizados com aquilo. Aí imagina trazer um denominacional e ouvir as coisas profundas que temos aprendido e crido por fé, por revelação. Agora, não é num ponto de vista teológico, mas apaixonamo-nos por ele, apaixonamo-nos e realmente o temos em nossos corações. O amor de Deus preenche nosso coração pelo Espírito Santo. Então, vá ler a Bíblia. Você vai ver isto vindo exatamente entre linhas. Todo mundo lê e não vê. Você lê e vê. Aleluia. Vê você? Você sabe o que está dizendo. Ele nem chegou a dizer aquilo por uma palavra. Jesus agradeceu ao Pai porque ele escondeu aquelas coisas aos sábios entendidos e revelou aos pequeninos. Amém. Graças a Deus. Então, feito esses comentários, ainda algumas coisas mais eu tenho aqui. Mensagem dores de parto. Então ele nem chegou a dizer, mas você sabe, você vê aquilo. Por exemplo, o irmão Branham nunca disse que o rei do sul, que está ali no livro de Daniel, que é o Apocalipse do Velho Testamento, o irmão Branham nunca disse que o reino do sul é os Estados Unidos. Sim, mas ele disse que o rei do norte é a Rússia. E quem faz oposição ao rei do norte é o rei do sul na Bíblia. E quem que faz oposição à Rússia? É os Estados Unidos. Muito embora o irmão Branham não tenha dito que o rei do sul é os Estados Unidos. Mas ele falou que o rei do norte é a Rússia. Nós compreendemos as entrelinhas. Amém. Então eu estou citando alguns pontos para elucidar o que eu vou falar. Por exemplo, o irmão Branham nunca falou que Apocalipse 10, do 8 ao 11, é a noiva. Porque aquela escritura não estava vigente em seu tempo. Ela é uma escritura de hoje. Mas nós sabemos que o irmão Branham falou que João é um tipo da noiva. Em Apocalipse 10, do 8 ao 11, nós vimos João comendo o livrinho que desceu e foi ao sétimo anjo. Então, nós sabemos, mesmo ele não tendo ensinado e pregado uma mensagem usando aquela escritura, nós sabemos que nós somos Apocalipse 10, do 8 ao 11. João comendo o livrinho e profetizando, pregando mais uma vez. Amém. Jesus nunca disse para batizar em seu nome. Você não encontra nunca ele dizendo isso explicitamente. Ele disse para batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mas nós, como os discípulos, temos revelação que Pai não é nome, Filho não é nome, Espírito Santo não é nome. São títulos de uma pessoa. Essa pessoa é o Senhor Deus Jeová, que se manifestou e tomou um nome que é sobre todo nome, que é Senhor Jesus Cristo. Então nós compreendemos desta forma. Assim se lê a Bíblia. Na mensagem Dores de Parto, o irmão Branham pregando e falando algumas coisas rapidamente, passando rapidamente. Você sabe que o irmão Branham estava pregando uma mensagem, ele sabia que tinha pouco tempo, porque seria uma mensagem muito rápida, e ele levava as suas pregações de 3 horas e pouco, e ele disse, eu estou tocando só nos pontos sobressalentes, o Espírito Santo revelará a vocês, e revelou. Na mensagem Dores de Parto, ele está falando alguma coisa da palavra, diz assim, no parágrafo 172, espero que isso seja simples o bastante para que vocês o entendam. Estão vendo? Estes homens, se eles captam isto e saem com isto, eles podem dar mais sentido a isto. Vejam, trazer isto ao ponto em que vocês entendam. Eu somente quero depositar esta semente. Então espero que eles a façam vir à vida. Notem, estão vendo? O irmão Branham sabia que após seu ministério viriam homens, porque depois de Elias veio Eliseu. Depois de Moisés veio Josué.
Depois que o livro desceu até a mão do sétimo mensageiro em Apocalipse 10, ele foi parar na mão e no ventre de João. Então ele estava dizendo: eu sei, se esses homens captam isto, e eles tomam isto, e eles saem com isto, eles darão mais sentido ao que eu estou pregando. Muito bem. Louvado seja o Senhor. Eu vi num site hoje, não tem nada a ver com nossos sites conhecidos aqui não. Eu vi num site que o irmão estava criticando, porque estava vendo um barulho entre o povo da mensagem com respeito ao ano 2013 e o jubileu. Então ele tentou de todas as formas jogar sombra sobre isso. E quando entrou na questão do 13, relacionado a esse novo Papa e o Vaticano, ele levou lá para a mensagem quando o irmão Branham sempre relaciona o 13 com os Estados Unidos. Porque sempre que o irmão Branham relacionava o 13, Apocalipse 13, ele mostrava as 13 listras da bandeira americana, as 13 estrelas, as 13 colônias, os 13 raminhos que estão ali no escudo, e tudo é 13. Ele disse: veja, a besta que subiu da terra, em Apocalipse 13, é os Estados Unidos, um grande poder, está ali, o 13, é a nação do 13. Isso é verdade. Mas o irmão, em seu site, tentou desfazer o que estamos falando, que muitos falam, que está mais do que patente em nossas vistas, o 13 relacionado a Roma, ao Vaticano. Mas isso é simples. Se os Estados Unidos está em Apocalipse 13, que é a besta que subiu da terra, de uma terra deserta, somente habitada por índios e búfalos, e ela subiu daquela terra, apareceu, surgiu naquela terra e se tornou a maior potência, a maior força, uma besta que tinha 2 chifres, desmembrando, aí está o chifre do búfalo. Mas quando falava era como o dragão, Satanás. Então Apocalipse 13, ali está os Estados Unidos, mas também Apocalipse 13, do verso 1 em diante, não é os Estados Unidos, é Roma, é Vaticano. Então eu posso relacionar o 13 com o Vaticano também, sim, sem sombras de dúvida. Mesmo que o irmão Branham tenha sempre dado mais ênfase aos Estados Unidos. Isso não é desfazer o que o irmão Branham falou. Vocês compreenderam o que eu disse? Muito bem. Existem pessoas, e já existia no tempo do irmão Branham, que aparentemente honram tanto o irmão Branham. Havia pessoas que diziam assim para o profeta: irmão Branham, se você disser para nós que o anjo que aparece para você lhe falar, se o anjo que aparece para você lhe disser que o batismo verdadeiro é em nome do Senhor Jesus Cristo, nós creremos em você. O irmão Branham disse assim: ele não precisa dizer, está na Bíblia, é só você ler. Ele não precisa falar nada. Quer dizer, aquelas pessoas pareciam que estavam crendo tanto no ministério do profeta e criam que um anjo lhe aparecia e que revelava a Bíblia e que citava as Escrituras e conectava uma com a outra. Irmão Branham, se esse anjo que aparece para você, que nós cremos que aparece, lhe disser que o batismo é em nome de Jesus, então nós creremos. Ele não precisa dizer. Ele dizia: vá ler na Bíblia, está escrito ali. Agora vamos ficar em pé, todos, né? E vamos ler em Apocalipse 17. Apocalipse 17. Antes de lermos a palavra, enquanto os irmãos folheiam suas Bíblias, dando somente um pequeno tempo, nós vamos orar a Deus. Senhor nosso Deus, nos colocamos em pé, Senhor, em honra à Tua palavra, Pai. O livro dos livros. É a Tua palavra que passa os céus e a terra, e ela nunca passará.
Neste momento, Senhor, vamos tomar uma pequena porção das Escrituras e vamos discorrer sobre elas, Pai. Eu peço que o Senhor nos abençoe, nos ajude, nos anime naquilo que é verdadeiro sempre, Senhor, e que possamos mais uma vez nos nutrir de Ti, da Tua palavra, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Vamos ler então Apocalipse 17, versículo 1. E veio um dos 7 anjos que tinham as 7 taças, e falou comigo, dizendo-me: Vem, mostrar-te-ei a condenação da grande prostituta, que está sentada sobre muitas águas, com a qual se prostituíram os reis da terra, e os que habitam na terra se embebedaram com o vinho da sua prostituição. E levou-me em espírito a um deserto, e vi uma mulher assentada sobre uma besta de cor de escarlata, que estava cheia de nomes de blasfêmia, e tinha 7 cabeças e 10 chifres. E a mulher estava vestida de púrpura e de escarlata, e adornada com ouro e pedras preciosas e pérolas, e tinha na sua mão um cálice de ouro, cheio das abominações e da imundícia da sua prostituição. E na sua testa estava escrito o nome Mistério, a grande Babilônia, a mãe das prostituições e abominações da terra. E vi que a mulher estava embriagada do sangue dos santos e do sangue das testemunhas de Jesus. E vendo-a eu, maravilhei-me com grande admiração. E o anjo me disse: Por que te admiras? Eu te direi o mistério da mulher e da besta que a traz, a qual tem 7 cabeças e 10 chifres. Amém. Podem tomar assentos. João vê uma mulher que está sentada sobre uma besta. E a Escritura diz, João, esta mulher prostituta, que está sentada sobre muitas águas, primeiramente diz. E depois viu que ela estava sentada sobre uma besta. Em Apocalipse 13 fala de 2 bestas e da imagem erigida à besta. Uma besta que subiu da terra, que já citamos, que é os Estados Unidos da América. Subiu de uma terra, de um continente não povoado, não colonizado, somente habitado por índios, e ali surgiu e se tornou a potência que é hoje, a besta que subiu da terra. Porém, João também descreve em Apocalipse 13 que uma besta subiu das águas. E as águas, a própria Bíblia explica, são povos, gentes, nações. A besta que subiu das águas tinha uma cabeça que foi ferida de morte, mas ela reviveu, e toda a terra se maravilhou após a besta que fora ferida de morte, mas reviveu. Somente repassando isso para termos o assunto inteiro. A ferida de morte foi Roma imperial, Roma de César Augusto, César Tibério, César Cláudio, César Nero, Calígula e Constantino e outros. Esta besta, este poder romano imperial que surgiu de entre as nações, de entre os povos, que é Roma, foi ferida de morte, porque o Império Romano caiu pela mão dos bárbaros, os mongóis, e aqueles países que se levantaram e vieram e derrotaram o grande Império Romano. Mas ela ressurgiu, disse João, eu me maravilhei, porque ela foi ferida de morte, mas a sua chaga mortal foi curada, ela ressurgiu como Roma papal. Correto isso? E toda a terra se maravilhou após a besta. Então a besta que sobe da terra, a besta que sobe das águas, mas em Apocalipse 13 diz assim, que a besta que subiu da terra, que é os Estados Unidos, ordenou que fosse feito uma imagem erigida à besta que subiu das águas. Esta imagem erigida à besta é o Concílio Mundial de Igrejas. Aqui diz que a mulher, que também é Roma, porque é mulher, porque agora é uma igreja, e mulher na Bíblia é sempre igreja, correto?
Esta mulher está assentada sobre uma besta de cor de escarlata, que está cheia de nomes de blasfêmia. Justamente ela está assentada porque ela governa sobre o Concílio Mundial de Igrejas, que está cheio de nomes de denominações. Denominações que negam a palavra de Cristo. Muito embora tenha nome de igrejas, igreja tal, igreja isso, igreja aquilo outro. São nomes de blasfêmia, porque desonraram a palavra de Cristo, iniciando pelo batismo e seguido por todas as outras escrituras. 2 bestas, uma da terra, uma do mar, e uma imagem erigida à besta. E a besta que subiu da terra aos Estados Unidos vai dizer a todos: adorem a primeira besta, cuja chaga mortal foi curada. Porque o ouro do mundo está no Vaticano. E os países estão em falência e precisam da ajuda financeira do Vaticano. Agora veja, prosseguindo em Apocalipse 17, diz que a mulher estava vestida de púrpura e de escarlata e adornada com ouro e pedras preciosas e pérolas, e tinha na sua mão um cálice de ouro cheio das abominações e da imundícia da sua prostituição. Ela prostituiu a palavra de Deus, ela desonrou alguém que ela deveria honrar, Cristo, a palavra. E ela prostituiu e mudou as escrituras, e diz que ela deu a beber deste vinho, desta doutrina, desta mistura a todos na terra. Agora diz mais: e na sua testa estava escrito o nome mistério, a grande Babilônia, a mãe das prostituições e abominações da terra. Ela é mãe porque gerou filhas, ela gerou denominações que também se prostituíram com os reis da terra, por causa de posição, de ouro, de riqueza, prostituíram a palavra de Deus, desonraram. São as filhas da grande meretriz. E vi que a mulher estava embriagada do sangue dos santos. Quanto cristão ela matou durante as eras? Catalogados 68 milhões de cristãos que não seguiam suas doutrinas e que teimavam em adorar a Deus de uma maneira livre e não debaixo do selo do anel do Papa. E eles foram mortos. A história contra isso, o tempo da Inquisição. Ela estava embriagada do sangue dos santos e do sangue das testemunhas de Jesus, e vendo-a eu, maravilhei-me com grande admiração. João veio a nossos dias. João disse: eu fui arrebatado ao dia do Senhor. João está vendo as coisas acontecer hoje, porque ele foi arrebatado há 2000 anos na frente. E ele viu as coisas que estão acontecendo. Ele disse: o mundo inteiro se maravilhou. E ele disse assim: e eu me admirei com isso. E o anjo me disse: por que te admiras? Então o anjo diz: eu vou te dizer o mistério desta mulher. A besta que viste foi e já não é, e há de subir. Sim, a besta que viste foi e já não é, e há de subir do abismo e irá à perdição, e os que habitam na terra, cujos nomes não estão escritos no livro da vida desde a fundação do mundo, somente um pequeno grupo, predestinados, eleitos, e os que habitam na terra se admirarão, vendo a besta que era e já não é, mas que virá. Por que era e já não é? Porque era João Paulo I, depois já não é, depois é João Paulo II. Era João Paulo II, mas já não é, é Bento XVI. Era Bento XVI, mas já não é. É Francisco I. A besta que viste foi e já não é. E há de subir do abismo e irá à perdição, ao inferno, levando o mundo após si. Se você olhar o cavalo amarelo na Bíblia, diz que o inferno o seguia. Aqui há sentido, que tem sabedoria. As 7 cabeças são 7 montes sobre as quais a mulher está sentada. Na cidade de Roma existem 7 colinas. O pastor Zé Paulo, meu cunhado, esteve ali e perguntou para o guia: é certo que aqui tem 7 montes?
Sim, um está lá, outro ali, outro aqui, outro lá. E aqui diz que são 7 montes sobre a qual a mulher, a igreja, que também diz aqui em Apocalipse 17, 18, a mulher que viste é a grande cidade que reina sobre os reis da terra. Agora veja, aqui há sentido que tem sabedoria, João. As 7 cabeças são 7 montes. Ah, mas existem outras cidades que também estão edificadas sobre 7 montes. Sim, o profeta cita Cincinnati, em Ohio, nos Estados Unidos. Mas ela governa sobre os reis da terra? Ela tem poder sobre os reis da terra? Influência? Nem é conhecida. Agora aqui está a cidade. As 7 cabeças são 7 montes sobre as quais a mulher está sentada. E são também 7 reis, 5 já caíram, e um existe, outro ainda não é vindo, e quando vier convém que dure um pouco de tempo. E a besta que era e já não é ela também o 8º, e é dos 7, e vai à perdição. Nós vamos voltar nessa escritura que eu citei rapidamente, mas eu quero ler Por que não somos uma denominação? 69. Agora observe, ouçam isto só por um minuto. 5 reis que haviam caído, 5 reis. Se você quer isto da história, eu o mostrarei a você. E um existe e um há de vir. Agora observe, a besta, ponto. Agora, a besta não era um rei. Ele era um que é e já não é. Que já é e não é. Que já é e não é. Que é isto? Sucessão papal. Um poder, uma besta governando. Isto aconteceu quando a Roma pagã se converteu para formar Roma papal. Isto o quê? Foi, já não é, foi, já não é, foi, já não é. Isto aconteceu quando ela se tornou Roma papal. A Roma pagã se converteu e então se tornou um papado, que tiveram um papa no lugar de um rei. E o papa é o rei espiritual. Esta é a razão porque ele é um rei espiritual coroado. Afirma ser o vigário de Jesus Cristo. Aí está, agora note. Então, enquanto a besta, que ainda não tinha e não está até hoje exercendo o ministério de a besta, mas é um ministério de falso profeta, como vimos em cultos passados, vocês lembram? O ministério de falso profeta, o pregador de mentiras, mas se tornará a besta. Porém, é claro que aquele ministério está ali. Eu, como disse lá no Paraná, repito aqui, eu sou um músico amador e sou metido a cantor também. Mas eu tenho esse ofício aqui. E se eu querer pegar um violão ali, eu já executo esse ofício. Mas eu não estou fazendo agora. Eu estou exercendo um ofício de pregador. Mas o ofício de cantante está aqui, como diz o castelhano. Veja, então ele é a besta, o que era e já não é, mas não estava exercendo o ministério de a besta, mas sim de falso profeta. Mas chegará a ser a besta com todo o poder na mão. Veja, se tornou um rei espiritual, porque colocaram uma coroa tríplice, que dizem que tem poder no céu, na terra e no purgatório. A coroa tríplice papal. Só isso é uma blasfêmia diante de Deus. Um homem na terra que diz que tem poder no céu, na terra e no purgatório. E que o purgatório não existe, para começar. Que é uma doutrina, uma invenção católica, para angariar dinheiro. Porque o tio Zé, deixa eu tirar o Zé de cena, que tem muito Zé, né? O tio Humberto ou Doisberto, não sei. O tio fulano, ele não foi uma boa pessoa. Ele era um católico, mas eu não sei. Ele morreu e ele não pode estar no céu. Ele deve estar no purgatório, o purgatório era antes do inferno, para a igreja católica, né? Então eu, lembrando do tio fulano,
que provavelmente pela vida que ele levou, ele não está no céu, ele está no purgatório, eu ia lá e via com o santo homem da Santa Igreja, quanto que eu pagando, eu tiro a alma do tio fulano do purgatório. Ah, filho, precisa de tantos denários, tantas moedas de ouro. E a doutrina era que, ao colocar as moedas no gasofilácio, ao elas tilintar no fundo do cofre, a alma do tio, do avô, do irmão, saía do purgatório e ia para o descanso. Mentira! Mentira do falso profeta! E com isso eles angariaram muito dinheiro, vendendo cadeira de ouro no céu, perdão de pecados, até mesmo os pecados que a pessoa intencionava em praticá-los. Sim, passava o vendedor de indulgências por cada vila, por cada cidade, por cada lugarejo, entre as pessoas simples, e pregavam primeiramente em praça pública o terror do inferno, com alguns painéis de pessoas queimando no inferno, e pregavam bastante medo do inferno, e depois diziam: se vocês, pecadores, desejam se libertar de vossos pecados, e o homem tinha que ser bem fervoroso. E conta a história que um deles, que me foge o nome agora, Testel, se não me falha a memória, foi o de maior renome no tempo da indulgência. Ele dizia: vinde, vinde, comprai selos, cartas munidas de selo, timbrado com o anel do Santo Padre de Roma, e vossos pecados serão todos perdoados, inclusive aqueles que vós pretendeis praticá-los. Ave. Aí conta a história, eu li no livro da história de Martim Lutero, que um homem foi ao padre e disse: eu pretendo dar a surra em uma pessoa, e eu quero saber quanto que eu devo pagar para ser absolvido. Olha, filho, é um pecado muito horrendo. Mas então deram a quantia e ele pagou e lhe deram o documento. E ele esperou o padre lá fora e ó. Correto. Registrado na história. Agora, onde é que eu estava parado aqui? Nas indulgências. Sim. E vi que a mulher estava embriagada do sangue dos santos e do sangue das testemunhas de Jesus. E vendo-a eu, maravilhei-me com grande admiração. Eu estava na coroa tríplice. Ele tinha poder, ou tem, segundo a doutrina católica, no céu, na terra e no purgatório. O purgatório nem existe. É céu ou inferno, não tem meio termo. Se vai para um lado, não sai mais de lá. Se vai para o outro, não sai mais também. E agora era um rei coroado, achei a ponta. Era um rei coroado, mas um rei espiritual. Não queria dizer que era o mesmo, com a mesma intensidade política que a tinha quando era os imperadores romanos. Mas a Bíblia diz que a sua chaga mortal foi curada e ela reviveu. E toda a terra se maravilhou após a besta. O irmão Brana cita, quando vai nessa escritura, são 5 reis, um existe, 5 já caíram, um existe, outro ainda não é vindo. Ele sempre vai para os imperadores. Mensagem porque não somos uma denominação, a marca da besta, a religião de Jezabel, eu creio que 70 semanas, sempre ele se refere aos imperadores. Agora sabemos, o irmão Brana falou que toda a escritura tem duplo sentido. Toda a escritura tem duplo sentido. E eu vou citar algumas coisas aqui. Primeiramente, quero ler, ou reler o que já li outro dia aqui, no segundo selo 202. Agora, 201. Satanás vai, ele tem se encarnado de anticristo. Ele tem se encarnado de anticristo a falso profeta. E nos dias dos judeus, é anticristo, lá entre a igreja primitiva. Entre a igreja primitiva era o anticristo, um dito, uns
uns comentários, umas doutrinas correndo entre a igreja. Olha, não precisa fazer tal coisa, vamos honrar Paulo e Pedro, e começaram a mudar a doutrina. Era o espírito do anticristo no meio deles. Paulo não quis dizer isso, Pedro na verdade não quis dizer assim, e começaram a se desviar da doutrina, o espírito do anticristo. Então ele passou de anticristo para falso profeta. Nas eras das trevas, ele se tornou um falso profeta para o mundo. Vejam-no ali com sua taça de iniquidade. Agora isso é para a era da igreja. Agora, mas na era após a igreja ir ao lar, ele se torna uma besta. Ele se torna o diabo encarnado, o dragão vermelho, a antiga serpente. Ele mesmo, que coisa, não pode você ver o que eu quero dizer? Ele está encarnado em sua gente, então. Ele tem seu controlado por seu poder. O falso profeta tem profetizado a eles por muito tempo, dando-lhes fortes desilusões para crerem numa mentira e serem condenados por ela, negando a palavra como uma aparência de piedade. Então isso será realmente a besta depois que a noiva for ao lar. Porque em Apocalipse 12 ele se para diante da mulher que estava para dar à luz um filho, o que já vimos aqui em outro culto. Toda a escritura tem duplo sentido. A besta que subiu das águas está também em Apocalipse 13, como vimos. Não somente Apocalipse 13 fala dos Estados Unidos, mas Apocalipse 13 fala da besta que subiu das águas também, que é Roma, correto? Que começou com os reis imperadores e depois seguiu com a sucessão de era e já não é e está até hoje, correto? Então 13 não tem só a ver com os Estados Unidos, como a crítica de um irmão em seu site que eu li hoje, que aquilo é exclusivamente dos Estados Unidos, o 13. Não, porque em Apocalipse 13 está os Estados Unidos, mas está Roma também. E você sabe que o anjo forte, quando desceu do céu, ele pisou um pé na terra e outro no mar. Pisou em cima da cabeça da besta da terra e em cima da cabeça da besta das águas. E desvendou, desarticulou os planos dele para a noiva de Cristo não ser enganada. Aleluia. Muito bem. Agora, conciliando que Apocalipse 13 fala também de Roma, primeiramente de Roma imperial, e depois a ferida que foi curada, Roma papal. Este novo Papa, ele foi eleito no dia 13 do mês 3 de 2013. Se você pega o 1 do 13, o 3 do 13, o 3 do mês de março, o 2 de 2000, o 1 de 2013 e o 3 de 2013, você tem a soma de 13. O conclave que o elegeu foi o conclave de número 265, 2 mais 5, ou 2 mais 6 mais 5 é 13. A idade de Jorge Mário, o argentino, é 76 anos. 7 mais 6 é 13. A hora exata de Roma, que a fumaça branca saiu, era 7 horas da noite, mais 6 minutos. 7 mais 6 é 13. O novo nome que nunca um papa em tempo nenhum obteve. Vocês lembram de uma citação do irmão Brana? Para cada coisa genuína de Deus, o diabo tem uma imitação. Nunca tivemos um mensageiro que seu nome terminasse com HM. Tivemos Sankey, Finis, Lutero, Wesley, Canoques e tantos outros. E Calvino e os mensageiros cabeças como Paulo, Irineu, Martim, Columba, Lutero. Mas nunca tivemos um que terminasse com
HM como Abraão. Temos agora um Billy Graham, diz irmão Branham, mas Graham são 6 letras. Agora nós sabemos que Branham são 7 letras. Nunca um mensageiro veio com esta nomenclatura, com esta ordem de letras. E o significado de HM em Abraão é que o H veio de Elohim, e Deus pôs sua marca no seu mensageiro em Sodoma. E como aconteceu em Sodoma, aconteceria novamente aqui. Deixa o mundo se escandalizar. Nós vimos a verdadeira revelação da palavra. Nunca houve um mensageiro assim. Nunca houve um Papa Francisco. É o diabo imitando Deus. Nunca houve. Papa Francisco são 13 letras. Vamos reler aqui. Apocalipse 17, versículos 9, 10 e 11. Aqui há sentido que tem sabedoria. As 7 cabeças são 7 montes, sobre os quais a mulher está sentada. E são também 7 reis. 5 já caíram, e um existe. Outro ainda não é vindo, e quando vier, convém que dure um pouco de tempo. E a besta que era e já não é ela também o 8º, e é dos 7, e vai à perdição. Recordando, o irmão Branham relacionou esses reis com os imperadores. Mas eu lembro para vocês que toda a escritura tem duplo sentido. Veja aqui. Depois do Tratado de Latrão, que aconteceu pela caneta de Benito Mussolini, o imperador italiano, que decretou que o Vaticano era um país, um estado independente da Itália, de Roma, é o menor país do mundo. Isso aconteceu em 1929, segundo Benito Mussolini. Depois que isso aconteceu, se tomarmos os papas que tiveram seus papados de lá até hoje, quando Benito Mussolini decretou que o Vaticano era um estado, se tornando um país, e agora o rei religioso não seria só um rei religioso, mas seria também um rei político, e de lá para cá, sempre que ele visita uma nação, ele visita como um chefe de estado. Por isso todas as nações vão em sua posse. Por isso todas as nações estão lá, inclusive islâmicos, judeus, porque João disse: o mundo se maravilhou. Existe votação no mundo, seja na Rússia, na Itália, nos Estados Unidos, que o mundo para ver? Porque o mundo parou para ver isso aqui. O mundo inteiro parou. Devido à pompa, devido aos trâmites, os segredos que cercam as coisas, a ansiedade, tudo que cerca aquilo. João disse: eu me admirei. Até João se admirou. Não te admira, João? Eu vou te dizer o segredo disso. Há um povo que é como João, ele não se admira, não. Ah, mas o homem é tão bonzinho. Lá na cara dele dá de ver que é bonzinho mesmo. Só que o espírito que está nele, a Bíblia diz que é um dragão. E eu posso ter cara de mal e ser um pecador salvo pela graça, mas o espírito que está em mim é o espírito de Cristo, o Espírito Santo. Aleluia. Veja, depois que Benito Mussolini decretou que o Vaticano era um estado, então tiveram, naquele tempo, o Pio XI, que era o Papa em questão no dia, depois o Pio XII, depois João 23, depois Paulo VI, depois João Paulo I, depois João Paulo II, que foi o sexto, de lá para cá, depois Bento XVI foi o sétimo, o Papa Francisco é o 8º. Se nós analisarmos por aqui as Escrituras, estamos só, como se diz, devagando sobre as Escrituras. Não temos o direito,
usurpar um lugar como o do profeta e dizer: isto é isto, porque estas coisas pertencem a Deus. Mas Deus deixa nós observar as coisas e ver. Bom, se analisarmos por esse prisma, Bento XVI foi o 7º daquele tratado para cá. Reis, não só no sentido espiritual, mas político. Bento XVI foi o 7º, esse é o 8º. O que a Bíblia diz? E são também 7 reis, 5 já caíram, um existe, outro ainda não é vindo. Não é vindo, se analisarmos assim, já veio. E quando vier, convém que dure um pouco de tempo. E a besta que era e já não é ela também o 8º, e é dos 7, porque é a mesma natureza passando de um para o outro, e é dos 7 e vai à perdição. Bom, vocês concordam? Analisando assim, Bento XVI foi o 7º, e esse Papa Francisco é o 8º. Correto? Bom. Mas vamos analisar de uma outra forma agora. Se contarmos, após o Tratado de Latrão, segundo Benito Mussolini, o imperador, o ditador italiano, em 1929, se não contarmos o Papa que estava empossado quando ele decretou esse documento, e contarmos o próximo, que foi o Pio XII, e Pio XII fez coisas que Papa nenhum havia feito na história. Por exemplo, Pio XII lançou uma encíclica papal determinando, e como ele tem o poder no céu, na terra e no purgatório, o irmão Brana diz assim, conversou com um padre, e disse assim, disse o padre: você batizou a Mary em sua igreja em nome do Senhor Jesus Cristo? Ela era uma católica. O irmão Brana disse: sim, eu a batizei em nome do Senhor Jesus Cristo. Ah, disse o padre, você batizou conforme a Bíblia diz. Nós não consideramos o que a Bíblia diz. Nós, católicos, consideramos o que a igreja diz. Porque eles creem na doutrina que o Papa é infalível. E Pio XII, o próximo, o que seguiu após o primeiro Papa que foi empossado, após o Vaticano já ser um Estado, ele criou essa encíclica papal, a infalibilidade do Papa. Você sabe que os católicos creem nisso? Talvez não o seu vizinho, mas o padre crê, o ministro da Igreja Católica, que aquele homem que eles colocaram lá é infalível. Sabe quem que é infalível? O Senhor Jesus Cristo. Ele é infalível. Ele passa os céus e a terra, sua palavra não passa. Por isso disse João que na cabeça dessa besta tinha um nome de blasfêmia. E esse nome que está ali é vicarivis, em latim, Filii Dei, vigário, filho de Deus. Então ele tem poder para mudar as coisas, a doutrina, ele tem a chave de Pedro. Ele pode, então, perdoar pecados. Oh, que blasfêmia! Por isso diz a Bíblia que é o falso profeta, o anunciador de mentiras. E a terra se maravilha após a besta, exceto aqueles que têm seus nomes, aleluia! Então, se nós contarmos, deixarmos de lado o Papa Pio XI, que era o Papa que estava sentado no trono quando Benito Mussolini decretou a sua ordem que o Vaticano era um Estado, e pegarmos o próximo, que foi Pio XII, que foi o que disse que o Papa é infalível, que Maria subiu virgem aos céus, foi arrebatada. Grande mentira. Maria teve filhos, foi uma mulher, uma dona de casa, esposa de José. Ela gerou e ela deu à luz a um filho virgem. Ela era virgem, mas depois foi uma mulher comum como as outras. Então essas coisas seguiram pelo Papa Pio XII. Então, se nós não considerarmos o primeiro Papa, o Pio XI, que ele já estava empossado quando saiu o decreto, e tomarmos o próximo, eu estou somente
vamos dizer, traçando algumas linhas, para nós ver que algumas coisas estão acontecendo. Amém? Então o próximo foi Pio XII, o segundo João 23, o terceiro foi Paulo VI, o quarto foi João Paulo I, o quinto, depois desse ocorrido, foi João Paulo II, o sexto, Bento XVI, o sétimo, Papa Francisco. Porque a Bíblia diz assim, e são também 7 reis, 5 já caíram, e um existe. 5 caíram, mas um existe. Bento XVI, ele não morreu. Ele existe e é chamado de Papa Emérito. Nunca aconteceu isso na história. Um existe. Outro ainda não é vindo. Quando vier, convém que dure um pouco de tempo. E a besta que era e já não é ela também o oitavo. Depois eu vou falar sobre o oitavo. Mas vamos considerar de uma outra forma, porque não temos a palavra do profeta sobre isso. Estamos vendo os acontecimentos que estão sucedendo no mundo. E olhando e equiparando as Escrituras, uma coisa sabemos, algo muito grande está acontecendo. É claro que não quer dizer que este Papa é o último. Ele pode morrer qualquer hora e eles levantar outro. Nós estamos olhando algumas coisas na palavra. Amém? Agora, se considerarmos o Pio XI também, quando Benito Mussolini decretou que o Vaticano era um Estado, então vamos considerar o Pio XI. Pio XI é 1, Pio XII é o 2, depois João 23 é o terceiro, porque fala que são 7 aqui, 7 reis. João 23 o terceiro, Pio XI, Pio XII, João 23, Paulo VI o quarto. Depois vem João Paulo I, e ele foi eleito, entronizado, porque essa é a palavra que até os jornalistas usam, entronizado, porque é rei, e ele ficou 1 mês só, e morreu, enfermo. Ele não chegou a exercer o seu poder. Então, se nós desconsiderarmos o papado de João Paulo I, nós temos Pio XI, Pio XII, João 23, Paulo VI, anula o João Paulo I, que ficou só 1 mês lá, o chamado Papa do Sorriso. Daí veio o João Paulo II, depois veio Bento XVI, e o Papa Francisco é o 7º de novo. Correto? Agora, por que eu estou falando essas coisas? Para cada coisa genuína de Deus, o diabo tem uma imitação. Não, eu não estou afirmando nada, eu estou divagando aqui nos acontecimentos. E nós estamos na ponta dos pés observando as coisas. Senhor, será que é? Senhor, será que é assim? Quando o irmão Branham viu algumas coisas acontecendo em seu ministério, ele pregou, senhores, é este o tempo? Muito embora ele tinha uma visão quase exata do que estava acontecendo, mesmo assim ele disse, é este o tempo? Então eu estou dizendo, senhores, senhoras, irmãos, irmã, pode isso ser desta forma? Tem aqueles reis lá do passado também, esta escritura, relação com essas coisas que estão acontecendo aqui? Deixou o profeta de citar para que no tempo oportuno a noiva visse algumas coisas acontecendo? Não sei, pode que sim, porque nós precisamos se sacudir para sair dessa terra. Então, olhando de um lado, nós vimos que Bento XVI foi o 7º e que Papa Francisco foi o 8º. Mas anulando primeiramente o Pio XI e depois no segundo plano anulando o João Paulo I, que teve 1 mês só de papado e não conseguiu fazer nada, nós temos o Papa Francisco, o 7º. Aí você pergunta, pastor, mas a Bíblia fala assim, e a besta que era e já não é ela também o 8º. E é dos 7, e vai à perdição.
Para cada coisa genuína de Deus, o diabo tem uma imitação. Quantos mensageiros existiram durante as eras? 7. Houve outros homens que trabalharam durante as eras. Calvino, Moody, Knox, Spurgeon. Mas não foram chamados de mensageiros. Esses foram os mensageiros. 7 mensageiros. Mas você lembra como nós pregamos sempre aqui que o irmão Brana falava: eu estou fazendo uma plataforma para um outro que vem. Este é o poderoso, é aquele forte que virá. Eu sairei do caminho, ele permanecerá. Muitos conjecturam que é o filho do profeta, José Brana, porque o irmão Brana citava um outro além dele, que seria o 8º. Alguns se auto-intitulam o 8º mensageiro, mas não conseguem achar seu lugar nas Escrituras, porque são 7 eras somente. Como que veio a nós a revelação disso? O 8º é o próprio Cristo. E o Cristo veio do céu. Ele não veio no corpo físico, ele veio com aquela unção plena. Ele veio na coluna de fogo, ele veio na nuvem, ele veio no cumprimento das Escrituras. E ele faz o quê? Ele usa o 7º. E ele se manifesta através do 7º. Quem? O 8º, Cristo, o Filho do homem. Se manifesta no 8º e depois se manifesta na noiva. O irmão Brana disse: ele tem sido o anticristo lá na era primitiva. Durante as eras ele foi o falso profeta, mas quando a noiva for arrebatada, ele se torna a besta. Cristo veio dos céus, da eternidade. A besta vem do abismo e se encarna num homem. Agora eu estou só considerando as Escrituras. Não estou batendo martelo em nada. E a besta que era e já não é ela também o 8º, porque é a natureza que está ali. A natureza que está ali não é a natureza do homem que pensa em defender os pobres. Existe um poder ali de trás. Esse poder é satânico. Unir a todos debaixo de uma só coisa, fora da palavra. E sendo fora da palavra, terão que enfrentar o julgamento e o inferno. E são também 7 reis. 5 já caíram. Um existe. 5 já caíram, um existe. E existe ainda um. Bento XVI existe. Ele usa branco, não usa preto como um padre, não usa vermelho como um cardeal, porque se usar vermelho, ele teoricamente é um candidato a próximo papa. Então ele não usa vermelho como um cardeal, ele usa branco. E ele é chamado de sua santidade. No caso, ele é chamado de sua santidade. Eu lembrei de um irmão agora, né? Lá em Coronel Bicaco. Eu já falei isso aqui? E ele estava fazendo um programa de rádio e chegou a hora de dar o endereço da igreja. Eu conheço o irmão Leonel. E o irmão Leonel, dando o endereço da igreja do tabernáculo do pastor Valdir, lá na região, do Coronel Bicapo, ele disse: o nosso tabernáculo fica na rua Senhora Aparecida. Aí o técnico de som na ponta da mesa disse assim: seu Leonel, Nossa Senhora Aparecida, no caso nossa tua, não minha. Então, sua santidade, no caso deles, não minha, né? A minha santidade é Cristo, a tua também? Aleluia. Então, chamam de vossa santidade, sua santidade, veste branco como um papa. Mudou a cor do sapato, não usa vermelho, usa marrom. Mas um existe. O outro ainda não é vindo, mas se nós analisarmos por esse prisma, já veio. E daí a Bíblia fala assim: e a besta que era e já não é ela também o 8º, e é dos 7. E vai à perdição. E o irmão Brana disse: Satanás se encarnará no homem que deixará de ser o falso profeta e se tornará a besta. Reafirmo, eu não estou batendo o martelo em cima de nada aqui. Eu estou mostrando as Escrituras. Mas algo muito sério está acontecendo.
sério para o mundo que rejeita, glorioso para nós que temos aceitado o plano de Deus e não recebemos a marca da besta na testa, porque obtivemos o selo de Deus. Aleluia! Para cada coisa genuína de Deus, o diabo tem uma imitação. O oitavo foi Cristo. E se for assim, o oitavo é Satanás. Agora vamos deixar isso com uma vírgula bem visível. Diz o profeta: nunca termine tua revelação com um ponto. Coloque uma vírgula. Deus pode querer acrescentar algumas coisas ali. Porque se nós batermos o martelo, como eu sei de um pregador que disse, como eu já citei esta noite mesmo, o próximo Papa será um americano, tem que ser. E não foi. Então, deixe assim. Porque esse homem pode morrer e pode vir outro. Mas nós demos uma olhada nas Escrituras, como que as coisas estão caminhando. E não temos tempo para muita coisa. E vimos que o mundo, rapidamente... Sabe qual foi a primeira palavra que ele disse quando chegou na sacada? Estou aqui. E o mundo caiu aos seus pés. Sua maneira, seu jeito. Realmente um homem que o mundo esperava para ser a grande besta, o grande poder, que unirá esse mundo e trará uma paz. E a Bíblia diz: quando disserem a paz e segurança, vos sobrevirá repentina destruição. O mundo entrará num caos. Todas as nações se unirão, mas a Rússia romperá o acordo. O irmão Branham disse: isto é assim, diz o Senhor. A Rússia jogará uma bomba atômica sobre o Vaticano. Porque a Bíblia diz que todos pararam de longe, dizendo: ai, ai, daquela grande cidade que governou sobre os reis da terra, num momento só foi a sua ruína. E pararão de longe, vendo a fumaça do seu incêndio. Fumaça, incêndio atômico. Os canais de televisão mostrarão. E eu tinha o Apocalipse 18 para entrar, mas vai ficar para outro dia. Porque justamente entraríamos nessas coisas. O relógio já aponta 9:30. Eu só quero terminar dizendo a seguinte coisa: a mulher que viste é a grande cidade que reina sobre os reis da terra. A mulher, a igreja católica, apostólica, romana, o Vaticano, é comparado a uma mulher, que também é comparado a uma cidade, que tem por nome Babilônia. Babilônia iniciou lá em Gênesis com Babel, quando os filhos dos homens decidiram construir uma cidade, e Deus desceu e confundiu a língua deles, e a torre que estavam edificando, o avanço científico que eles estavam progredindo, Deus impediu aquilo. Depois Babilônia aparece no meio da Bíblia com Nabucodonosor, e aparece no fim da Bíblia Babilônia, uma cidade religiosa, e ela tinha escrito em sua testa o nome Babilônia, a mãe das prostituições e abominações da terra. É comparada a uma cidade, esta mulher, esta igreja, esta besta, não é verdade? Em Babilônia foi levados os vasos de ouro da casa do Senhor de Jerusalém para eles se embebedarem lá pela mão do rei Belsazar. Na Babilônia aconteceu essas coisas. Na Babilônia desceu uma mão que escreveu Tekel, Tekel, Mene, Mene, Tekel, Farsim. Pesado fostes na balança e achado em falta fostes tu. Lá na Babilônia havia Daniel, um profeta, fora da festa, a quem o Filho do Homem pôde descer e revelar as coisas. Agora aqui no final da Bíblia aparece novamente Babilônia, a mulher que viste, João, a mulher que viste é a grande cidade que reina sobre os reis da terra. A noiva também é comparada com uma cidade. Só que essa cidade não é a Babilônia, essa cidade é a Nova Jerusalém.
Na casa de meu pai há muitas moradas, não são casas de tijolos, casas com varandas, casas com quartos, para um ser eterno descansar porque está cansado. Não, o irmão Branham diz, casas são habitações, corpos celestiais. Esta cidade, a Nova Jerusalém, é formada de corpos, teofanias, corpos celestiais, edifícios, disse Paulo, quando este tabernáculo desta casa terrestre se desfizer, temos da parte de Deus um edifício, uma casa, não feita por mãos, mas eterna nos céus. Você espera adentrar esta casa? Descansar nesta casa? Não num bom travesseiro, em um bom colchão ortopédico. Um eterno não precisa disso, mas descansar, matar sua fome, o seu desejo de alegria, de paz, de sossego, uma paz duradoura, eterna nos céus. Aleluia. Disse o anjo a João, e veio um dos 7 anjos, dizendo-me, mostrar-te-ei a esposa, a mulher do Cordeiro, e mostrou-me a grande cidade. João, vem, vou te mostrar a mulher do Cordeiro. Lá atrás, João, em Apocalipse 17, eu mostrei a Babilônia, que é uma cidade, a mulher prostituta, que é uma cidade. Agora eu vou te mostrar a esposa do Cordeiro. E levou-me em um alto monte e mostrou-me a grande cidade, a Santa Jerusalém. Aleluia, louvado é o nome do Senhor. Que Deus continue vos abençoando, amados. Convido os músicos, o irmão Adão, para nós cantarmos um hino propício para esse momento. Que Deus abençoe cada um. Estamos vendo as Escrituras se cumprindo bem debaixo de nossos olhos. Deus tem enviado um profeta, Deus tem se revelado através desse profeta. Não temos um livro fechado, temos um livro aberto, revelado. Este livro não tem ficado em nosso intelecto, mas tem vindo para dentro de nós, tem feito-se vida em nós, tem nos dado vida eterna. Jesus disse, quem não comer a carne do Filho do Homem, quem não beber do seu sangue, não tem vida eterna. A carne do Filho do Homem, o sangue do Filho do Homem é a sua palavra, o seu Espírito. Aleluia, graças a Deus.